Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheceis, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos no capítulo 14, do versículo 7 até o versículo 14 do Evangelho de São João. E você percebe que Jesus está nesse clima, é um clima de despedida. Jesus agora vai ao encontro do Pai. Missão cumprida. Jesus já morreu na cruz, ele já ressuscitou, ele anunciou a boa nova, ele instruiu os apóstolos, escolheu os apóstolos dos 72 discípulos que existiam. Ele escolheu 12. Um dos apóstolos acabou traindo, que foi Judas. Missão cumprida. Ele morreu na cruz, nos redimiu, nos reconciliou com o Pai, destruiu o pecado, destruiu o demônio, nos deu vida eterna porque ele matou a morte. E ele continua aqui nesse clima de despedida, mas ao mesmo tempo revelando aos apóstolos que ele e o Pai são um. É por isso que nós cremos na Santíssima Trindade. Um Deus em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que Jesus ainda não falou a respeito do Espírito Santo, está começando a prepará-los para isso, para revelar a 3ª pessoa da Santíssima Trindade, que virá sobre os apóstolos. E neste clima, Jesus fala algo muito importante para nós, para o dia de hoje. Se pedirdes algo em meu nome, eu realizarei. Eu realizarei, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Vou repetir o finalzinho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Provavelmente você que está me ouvindo agora
Você poderia estar dizendo assim: mas eu já pedi tantas coisas e Deus não realizou. Você já falou isso alguma vez? Talvez você já tenha dito, já tenha pensado, já tenha até partilhado com outras pessoas. Jesus disse que tudo aquilo que nós pedirmos, Ele vai realizar, e até agora eu pedi, Ele não realizou. Eu pedi pela cura de tal pessoa, fiz até muitas penitências, fiz jejum e a pessoa acabou morrendo, e assim por diante. E aí tem muita gente decepcionada com Deus, tem outros que estão se utilizando disso até para dizer que Jesus é mentiroso. Então, vamos entender uma coisa, meus irmãos. Tudo que pedirdes, o Senhor realizará. A primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: tudo que nós pedirmos ao Pai por meio de Jesus, Ele realizará, mas que esteja de acordo com a nossa salvação, que esteja de acordo com os ensinamentos do Senhor. Por exemplo, não tem cabimento uma pessoa pedir a Jesus que tal pessoa morra, que aconteça algo de pior com ela. Pessoas aí que estão com mágoa no coração por causa de algo que alguém tenha feito e não foi bom para ela, e está ali rezando o texto, está pedindo Jesus que caia fogo do céu sobre aquela pessoa. Vocês se lembram quando aqueles João e Tiago, quando Jesus estava indo para Jerusalém para se entregar, para ser morto e nos salvar, e não foi recebido ali na Samaria, porque Jesus ia passar pela Samaria para chegar a Jerusalém, e mandou 2 pessoas para que pudesse encontrar uma pousada para ele dormir, junto com os apóstolos, para continuar a caminhada. E lá eles não aceitaram, porque Jesus era judeu, e existia uma intriga entre os judeus e os samaritanos. E quando essas 2 pessoas que no Evangelho não identifica quem foi, quando eles voltaram e falaram para Jesus, aí João e Tiago já começaram: desce fogo do céu, ou seja, destrua. É um pedido que eles estavam fazendo. E Jesus disse: vamos parar com isso, porque não é para isso que eu vim, e não é esse o pedido que o Pai quer que nós façamos, e Jesus foi por outro lugar. Então a primeira coisa é essa: o que nós pedirmos é preciso que esteja de acordo com os ensinamentos do Senhor. Nós não vamos pedir nada que esteja em desacordo. Segundo, todas as orações que nós fazemos a Deus, Deus vai responder com um sim ou com um não. Então, se você pede algo, Deus não responde, então Deus não queria. Por isso que eu estou dizendo que é preciso estar de acordo com o que Deus quer. Agora, se realizar, é porque Deus queria. Porque tudo que Deus faz na nossa vida deve estar de acordo com o sentido último, que é a nossa salvação. Deus não vai nos conceder nada
que nos impedirá de nos salvar. Tem que estar de acordo com a nossa salvação. Agora, um pedido que nós não podemos deixar de pedir a Deus e que está de acordo com os ensinamentos dele é a nossa salvação. Jesus, ali no Evangelho de São João, ele deixa bem claro que ele veio porque o Pai o enviou para que todos aqueles que pertencem a ele sejam salvos. Só que quando se trata da questão da nossa salvação, não depende só de Deus, depende de nós também. É nós que devemos querer e pedir, porque aí Deus nos dá a liberdade. Então, sempre que eu ouço essa passagem do Evangelho e outras também, referente ao pedido, eis que estou à porta e bato. Se pedires, tudo que pedires, eu darei. Na verdade, Jesus fala bem assim, né? Se você bater a porta e pedirdes, eu vou-lo concederei. Eu fiz aqui uma confusão com aquela passagem que Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se abrirdes a porta, eu entrarei, que está no livro do Apocalipse, do capítulo 3. E o contexto agora não é esse. Mas é o seguinte, se você bater a porta, batei e abrir-se-vos-á. E tudo que vocês pedirem, eu vou conceder. Então, tem que estar de acordo. Então, sempre que eu vejo essa passagem, como eu estava dizendo antes, eu sempre peço pela minha salvação. Senhor, que eu morra santo. Senhor, que eu não morra, não permitas que eu morra em pecado mortal, como eu faço sempre aquela oração junto com vocês, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Coisas materiais, Deus nos concede, até mesmo se nós não pedirmos, Ele concede. Mas a salvação, meus irmãos, depende de nós. Jesus nos salvou morrendo na cruz, mas há uma necessidade de correspondência da nossa parte. Você tem pedido pela sua salvação? Você tem pedido a Jesus pela salvação dos seus? Nos recordemos de Santa Mônica, que levou tantos anos pedindo pela salvação do filho, até que, por graça de Deus, Santo Agostinho abriu o coração. Lembremos de Santa Rita de Cássia, que pediu pela conversão do esposo e depois pelos filhos. Lembremos de Santa Catarina de Sena, que iremos celebrar o dia dela daqui a uns dias, que pediu pelo pai dela, que tinha um coração muito fechado, e o pai dela abriu o coração, se converteu. Peçamos a Deus pela igreja. Sabemos muito bem que estamos passando por um período muito difícil dentro da igreja. E como está difícil, meus irmãos. Cada padre fala o que quer, cada bispo fala o que quer. Já não falam mais de acordo com a doutrina da igreja. Cada um interpreta do seu jeito, até usa o nome, muitas vezes, até do Papa em algumas situações, para que as suas ideologias sejam concretizadas,
sejam realizadas. Um mundo confuso, uma confusão muito grande dentro da igreja. Então peçamos pelo Papa Francisco, que é o nosso Papa hoje. Peçamos pelos bispos, pelos cardeais, por aqueles que estão à frente da igreja responsável de redigir determinados documentos. Muitas confusões. Peçamos pela igreja. Peçamos a Deus, então, que o demônio está com uma força. Ali no livro do Apocalipse, no capítulo 12, diz, sabendo ele que pouco tempo lhe resta, ele veio com toda a fúria. Então, peçamos a Deus que o diabo perca a força junto com os seus demônios. Porque, infelizmente, meus irmãos, o demônio tem levado muitas e muitas almas para o inferno. Então, rezemos, peçamos a Jesus isso. Como Nossa Senhora falou lá em Fátima. Então, rezemos pela conversão dos pecadores. Rezemos pelas almas do purgatório. Que aquelas almas que se encontram no purgatório, elas possam contemplar, assim, a face de Deus, sair desse tempo de purificação. Rezemos pelos nossos, pedindo a conversão dos nossos. Quantas pessoas na sua casa já não rezam mais, já não vão mais à missa, não querem saber de Deus, estão revoltados? Peçamos por eles. Mas mais uma vez eu digo, não deixe de rezar pela sua conversão também, pela minha conversão. Tem muitas coisas ainda na nossa vida que precisamos mudar. Quantas pessoas vivendo situações deprimentes. E nós também estamos ali na labuta do dia a dia, mas cai em determinada situação que se coloca em perigo a salvação. Lembremos, meus irmãos, de tantas pessoas que têm morrido subitamente, de repente morre, cai ali no chão. Quando se vai fazer fazer ali uma reanimação, acabou. Já foi. Sim, já foi. Mas como foi? Foi em estado de pecado mortal. Estava na graça de Deus, se perdeu, se salvou. Que Deus nos dê a graça, meus irmãos, de um dia, quando o Senhor nos chamar, nós possamos ir verdadeiramente para o céu. E se for preciso, nem passar pelo purgatório e já ir direto para o céu. Mas se passar pelo purgatório também não tem problema, né? Estamos salvos, estaríamos salvos, se purificando ainda de algumas coisinhas para entrar no céu. O que nós não podemos é ir para o inferno. O que nós devemos pedir a Deus, Senhor, que não aconteça de eu me condenar. Eu não quero morrer em pecado mortal, dá-me a graça, dá-me força. E aí nós vamos pedindo a Nossa Senhora, vamos pedindo aos anjos, os santos, o nosso anjo da guarda, para que nós realmente possamos morrer em grau de santidade. Então, hoje eu já estou pedindo a Jesus, e preciso pedir todos os dias, como eu já pedi antes, Senhor, que eu me salve, que eu não me perca. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer.
porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Senhor, que eu me salve.